Nas noites mais escuras, quando a lua cheia se ergue soberana no céu, um arrepio percorre a espinha dos que conhecem as histórias antigas. Em pequenas cidades do interior, ninguém ousa sair de casa após o cair da noite. E não é por medo de ladrões ou de animais selvagens. É por medo do que a escuridão pode esconder, o lobisomem. Essa criatura mítica, meio homem, meio lobo, é uma das lendas mais antigas da humanidade, e também uma das mais assustadoras. Mas até que ponto é apenas lenda? Antes de continuarmos, já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo para apoiar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que também ama uma boa história sombria. Ao longo dos séculos, registros e testemunhos de transformações e ataques misteriosos continuam a surgir, fazendo muitos se perguntarem se o lobisomem é real. Hoje vamos mergulhar nessa história arrepiante, conhecer suas origens, descobrir casos documentados de homens que agiam como verdadeiros lobos e revelar curiosidades que talvez você nunca tenha imaginado sobre essa figura tão enraizada no imaginário popular. Acomode-se. Mas cuidado! Você pode não olhar para a próxima lua cheia da mesma forma depois dessa história. O mito do lobisomem existe praticamente desde que a humanidade começou a contar histórias. Nos tempos da Grécia Antiga, já se falava em homens que poderiam se transformar em lobos, através de maldições ou pactos com deuses sombrios. Uma das primeiras referências ao lobisomem vem da lenda do rei Licaon, contada pelo poeta romano Ovídio. Segundo a história, Licaon tentou enganar e servir Zeus com carne humana num banquete. Como punição, foi transformado em lobo para sempre, condenado a vagar pelas florestas como uma besta selvagem. Na Idade Média, quando a superstição atingiu seu auge, a figura do lobisomem se popularizou ainda mais. Durante a Inquisição, dezenas de pessoas foram acusadas, julgadas e até executadas sob a acusação de serem lobisomens. Em muitas regiões da Europa, acreditava-se que o lobisomem surgia como resultado de uma maldição, passada de geração em geração, ou como castigo divino para homens pecadores. Curiosamente, para cada cultura, a lenda tem nuances diferentes. Na França, era conhecido como loup-garou, enquanto na Alemanha, o termo era vervol, que significa literalmente homem-lobo. Já no Brasil, a lenda veio com os colonizadores portugueses, mas aqui ganhou contornos próprios, misturando-se com crenças indígenas e africanas. No Brasil, a lenda do lobisomem é particularmente forte no interior de Minas Gerais, Goiás e no Nordeste. Aqui, acredita-se que o sétimo filho homem de uma mesma família está fadado a se transformar em lobisomem quando chega à adolescência. Em algumas regiões, a maldição só se manifesta se ele for batizado por um padrinho diferente dos outros irmãos. As descrições variam. Alguns dizem que o lobisomem brasileiro é uma criatura magra, de orelhas grandes e olhos vermelhos, que corre pelas estradas em busca de sangue de animais e até mesmo crianças. Outros afirmam que ele mantém feições humanas, mas com dentes afiados e garras capazes de dilacerar a carne. Há quem garanta já ter ouvido os uivos terríveis vindos da mata, sempre nas noites de sexta-feira, após a meia-noite. Dizem que, se for ferido durante a transformação, o lobisomem volta à forma humana carregando a mesma ferida, como prova de sua verdadeira identidade. Mas será que existe uma explicação científica para essa lenda? Há um transtorno psicológico raríssimo chamado licantropia clínica, no qual o paciente acredita ser um animal, geralmente um lobo. Em surtos psicóticos, a pessoa pode até se comportar como tal, uivando, andando de quatro, atacando outros e recusando comida normal. Um caso famoso aconteceu em 1589, na cidade alemã de Bedburg. Um fazendeiro chamado Peter Stumpf foi acusado de assassinatos brutais e de ser um lobisomem. Sob tortura,
confessou ter feito um pacto com o diabo e dito que usava um cinto encantado para se transformar. Ele foi condenado à morte e executado de maneira cruel. Até hoje, sua história é contada como um dos primeiros lobisomens documentados da história. Já no século XX, médicos relataram casos de licantropia clínica nos Estados Unidos e na França, todos com sintomas muito semelhantes aos atribuídos ao lobisomem. Comportamento animal, força acima do normal e até ataques violentos durante surtos. No Brasil, um dos relatos mais conhecidos vem de São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo. Nos anos 1970, uma série de ataques misteriosos a galinhas, cabritos e até cachorros espalhou o terror pela cidade. Testemunhas diziam ver um homem correndo sobre 4 patas, com um olhar animalesco e garras enormes. Os jornais locais apelidaram a criatura de o lobisomem de Paraitinga. Ninguém jamais conseguiu capturá-lo, mas as marcas de dentes e arranhões deixadas nos animais eram reais, e até hoje ninguém soube explicar exatamente o que aconteceu. Há também muitas curiosidades sobre o lobisomem. Em algumas culturas, acreditava-se que para matar um lobisomem era necessário usar uma bala de prata. Essa ideia ficou tão popular que entrou para a cultura pop através de filmes e livros. Em outras regiões, diziam que era possível curar a maldição derramando sal no ferimento do lobisomem ou fazendo sangrar até a morte durante a transformação. O termo licantropo vem do grego likos, que significa lobo, e antropos, que significa homem. No folclore português, a mulher também podia ser vítima da maldição, chamada de mulher lobisomem, e se transformava numa espécie de lobo mais esguio e pelagem mais fina, com tom avermelhado, ou castanho escuro, dependendo da origem da lenda. Durante a Inquisição, os acusados de licantropia eram julgados com o mesmo rigor que os bruxos e queimados na fogueira. No Brasil, há quem diga que a maldição pode ser evitada colocando uma tesoura aberta atrás da porta ou amarrando um cordão vermelho na perna do recém-nascido. Hoje, o lobisomem é presença garantida em filmes, séries e livros. Ele aparece em clássicos do cinema como O Lobisomem, de 1941, Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, e nas séries modernas como Teen Wolf e a saga Crepúsculo. Apesar disso, em muitas cidades do interior, a lenda ainda é tratada com respeito e medo. Para essas pessoas, o lobisomem não é só uma história para assustar crianças, mas uma ameaça real, que se esconde nas sombras à espera da próxima lua cheia. E você? Será que o lobisomem é apenas fruto da imaginação humana, uma maneira de explicar comportamentos estranhos e crimes brutais? Ou será que, escondido entre nós, existe alguém que guarda um lado selvagem, pronto para se libertar quando a lua se ergue? Na próxima noite de lua cheia, olhe bem para as sombras. Escute com atenção o vento nas árvores e os uivos que vêm de longe. E lembre-se, a criatura pode estar mais perto do que você imagina. Porque, no final, toda lenda tem um fundo de verdade. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like agora mesmo. Se inscreve no canal e compartilha com quem também ama mistérios, lendas e casos sem explicação. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo conteúdos sombrios para você. E nunca se esqueça, quando a escuridão cair, ouça os sussurros do medo.